Muito bem, meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, capítulo 5. A natureza dos filhos do reino de Deus. Já falamos sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Já falamos um pouco sobre o pobre de espírito, o humilde. Falamos sobre o que chora e vai ser consolado. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 5. Mas vamos ler desde o versículo de número 1. E vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca os ensinava dizendo: Feliz é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos orar ao nosso Deus. Santo e bendito Deus, teu nome, Pai querido, é santificado para todos sempre. E nós queremos, Pai, nesta noite, te agradecer pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu perdão, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. E, Pai, nós te pedimos nesta noite, pelos enfermos, por aqueles, Senhor, que estão desenganados pela medicina dos homens. Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão com seus corações quebrantados, suas vidas, Pai, jogadas ao ermo. E nós queremos também, Pai, pedir por aqueles que não estão presentes, Senhor. O Senhor sabe o porquê que eles não estão aqui. Mas eu peço, querido Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um. Cuidando, Senhor, de cada uma das suas dificuldades. Cuidando, Pai, de cada um dos pecados, Senhor, que os amarram. Mas que o Senhor esteja quebrando todas estas amarras, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, o Teu poder, esteja, Pai, quebrando tudo aquilo que impede o servo de Deus de estar na sua casa. Dá entendimento, Senhor, e sabedoria ao Teu servo que vai falar da Tua palavra, Senhor. Não deixa ele, Senhor, falar, mas deixa sim, Pai, falar somente o que vem de Ti. Pai querido, eu quero que nesta noite, cada alma e cada coração, Senhor, seja cuidado pelo Teu Espírito Santo. E que a Tua palavra, Senhor, ela penetre nas almas. E que nós possamos, Senhor, aprender a como, Senhor, ter essa natureza do Filho do Reino de Deus. Santo Deus, muito obrigado por este dia, pelas crianças que estiveram aqui na escola bíblica, e que o Senhor abençoe, Senhor, estas gerações que virão, e que o Senhor, Pai, esteja quebrando todos os paradigmas das mentes e dos corações. Em nome do seu Filho amado Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos. Senhor Jesus, pregando sobre a natureza dos filhos do seu reino, e vai se acostumando com o capítulo 5, porque talvez nós vamos ficar muito tempo nele. Mas é a palavra de Deus. As Escrituras devem ser examinadas, como disse Jesus. Por isso que os homens são enganados, porque eles não leem a Bíblia.
Por isso que suas mentes são confusas, porque eles não olham para Deus, eles não olham para a palavra de Deus. E aí Jesus diz que feliz é o pobre de espírito ou humilde. Então nós temos que tratar primeiro da felicidade. Se uma pessoa quer ser feliz, então ele precisa tirar um relatório e olhar. Feliz é o pobre de espírito, porque dele é o reino de Deus. Feliz é o que chora. E aí Jesus diz que feliz são os mansos. E todos os ensinamentos de Cristo e da sua palavra vão de contrário àquilo que o homem entende, o que ele pode compreender. Quando Jesus, nosso Deus, levou, falo Jesus, né, nosso Deus eterno, que Jesus ele é Deus, e levou aquele profeta lá no vale dos ossos secos de Ezequiel, e tinha um exército de ossos lá, e na mente daquele homem, aquele exército era só osso. Mas Deus diz assim: você acha que eu posso transformar eles em carne de novo e fazer eles andar? Tu sabes, Senhor. E aí Deus deu uma ordem, e a Bíblia diz que os ossos, a Bíblia fala, tem uma tradução que houve um rebuliço, e os ossos começaram a se juntar, e aí a Bíblia diz que os ossos foram formando novamente os homens, e Deus colocou neles os nervos e as carnes, e soprou nele o Espírito, e havia um exército pronto. Esse é o nosso Deus. O Deus que veio confundir a mente humana, veio trazer ao homem, olha, por mais que o homem está no terceiro milênio, e tantas coisas são descobertas, né? Mas ainda assim o homem é obsoleto perto de Deus. E se o homem durar mais 1000 anos e a tecnologia avançar, ele vai continuar sendo obsoleto diante de Deus. E aí Jesus então diz que os mansos, porque eles herdarão. Aí o atributo de Deus, da natureza do Filho do Reino de Deus, que só espiritualmente pode ser compreendido, a mansidão, ela vai de encontro aos homens e a sua agressividade, porque foi através da agressividade que os homens construíram os grandes impérios. Foi através da força, foi através do domínio, foi através da espada. Então, como que o manso, ele vai herdar alguma coisa? Então, na mente humana, o manso, quem que é? O manso é aquele que, ele não vai ter nada. Mas Jesus diz assim, porque eles herdarão. O manso, ele não precisa lutar para conseguir alguma coisa, porque ele vai herdar. É ao contrário dos homens que estão lutando neste mundo para conquistar alguma coisa, e lutando, e luta, enquanto o manso, e a Bíblia diz no livro de Salmos, que Deus dá os seus enquanto eles dormem. Você pode compreender isso? Você pode compreender aquilo que Jesus ensina no capítulo 5, no Sermão do Monte, que vai ser pior para o homem, ele se afadigar e se inquietar, porque ele não vai acrescentar um palmo na sua estatura, e ele não pode fazer nada. Mas as pessoas não entendem, eles não têm essa compreensão espiritual da palavra de Deus. Se é pelo poder, pela força e pela agressividade, eu trabalhava na Caiado Pneus, e tinha um rapaz que ele ficou afastado por muito tempo. Eu não cheguei a conhecer ele no princípio, só depois, não é? E ele tinha um problema com drogas, e abandonou a família, abandonou o serviço, e quando ele retornou, a empresa ainda abriu as portas para ele e colocou ele de novo para trabalhar. E ele veio com uma conversa lá que ele determinava as coisas. Não, porque você tem que determinar, ou seja, uma agressividade. Eu disse para ele, você vai determinar o que, camarada? Você acha que você determina Deus? Você coloca Deus encantoado numa parede e fala assim, o Senhor vai ter que fazer o que eu quero? Você acha que você faz isso? Falei, você está equivocado, meu amigo. Mas toda a determinação dele, a religião que ele aprendeu e que ele ouviu, as bobagens que ele ouviu, não durou muito. Porque logo ele voltou de onde ele veio. Aí Jesus diz que os mansos vão herdar a terra. Se a própria religião hoje,
ela tem por prioridade ensinar, e os seus pensamentos são de poder e de domínio. O catolicismo romano, por muito tempo, meus irmãos, ele matou muita gente. Mas matou muita gente mesmo. Domínio, controle, força. Mas aí Jesus diz: e vem que os mansos. E aí o que se prega hoje dentro do mundo evangélico é que você tem que ser o cabeça. Então por que Paulo escreveu aos Efésios que nós devemos honrar os nossos senhores? Que nós devemos trabalhar para eles como se estivéssemos trabalhando para o Senhor, que nós não devemos só trabalhar enquanto eles estão vendo, mas quando também eles não estão vendo, e não ser sujeitos somente aos bons, mas também aos maus. Por que a Bíblia ensina isso? Então, se fosse assim, todo crente teria que ser um senhor de escravo, ele teria que ser um dono de uma empresa, ele teria que ser o patrão, ele teria que ter um monte de escravo trabalhando para ele, e não é dessa maneira. Filemão e o Onésimo, ele era um escravo, mas era um salvo. Então, ao contrário do que os homens pensam e até as religiões ensinam, a Bíblia diz que o manso ele vai herdar. Mas como que vai ser isso? Como que eu vou herdar alguma coisa se eu sou manso, eu não sou agressivo, eu não sou aquele que vou para frente? Opa, peraí. Eu não sou o cabeça, eu não estou no controle. Primeiro você precisa entender uma coisa. Quero que você marque aí Mateus capítulo 5, mas abra sua Bíblia agora na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Se Paulo escreveu que nós devemos ser sujeitos às autoridades, então todo crente deveria ser um rebelde, né? Mas não é assim, meus irmãos. Capítulo 2, porque Jesus diz que os mansos vão herdar a terra. E versículo de número 20. Então Paulo escreve assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual Ele me amou e se entregou por mim. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 20. Aliás, 20 não, 24. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí Paulo diz assim: você não é dono mais nem de você mesmo. Quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 14, ele diz assim: se você vive, você é de Cristo. Então nós não vivemos mais para nós mesmos. Então como nós vamos ser agressivos, conquistadores? Não. A natureza do Filho do Reino de Deus é a mansidão. Porque o manso, o que Jesus diz? Ele vai o quê? Ele vai herdar, ele não vai conquistar nada. Ele é o herdeiro. Ele é o herdeiro de Deus. Ele é o herdeiro das promessas deste Deus maravilhoso. Então, ao contrário do pensamento humano, como é que eu vou ser o líder de mim mesmo, se a Bíblia diz que eu não pertenço nem mais a mim? Se você entregou sua vida por completo a Deus, você não pertence nem a você mesmo. Quem está no controle da sua vida é Deus. Se você entregou sua vida para Deus, quem tem o controle total da sua vida, do seu ser, é este Deus, que diz lá que os mansos, eles são felizes e eles vão herdar a terra. Agora, uma questão bem interessante, meus irmãos, é que ninguém nasce com a mansidão. Ninguém nasce mansinho.
Ninguém nasce bonzinho. Ninguém nasce, meus irmãos, ali, olha, né? Bonzinho, mansinho. Muitas vezes nós confundimos as coisas com as pessoas. Nossa mente, ela é meio confusa. E aí quando você olha na Bíblia, ninguém nasce manso, porque isso é uma natureza dos filhos do reino de Deus. Na verdade, as crianças e nós, quando nascemos, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Uma criança, ela domina um pai, ela domina uma mãe, ela cresce e ela domina uma família, ela faz muita coisa. Por incrível que pareça, nós não nascemos com essa natureza da mansidão. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que não é apóstolo, mas é um médico. No capítulo 7, ele descreve, meus irmãos, a pregação de Estevão. A partir do versículo de número 20. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Olha, a questão do enjeitado aqui é porque todos os meninos que nasciam eram jogados no rio Nilo. Os egípcios só queriam as meninas. Os meninos tinham que ser jogados no rio Nilo. A mãe fez um barquinho de junco, uma cestinha, colocou Moisés dentro e colocou ele no rio. E a filha de Faraó estava se banhando em um dos ribeiros do Nilo. Então, na hora que ela viu o barquinho, ela disse: é o menino dos hebreus, mas como ele é bonito. E a Miriam estava seguindo Moisés pela margem. E ela correu lá e disse assim: olha, a senhora quer que eu chame uma das mulheres para criar ele? E chamou a própria mãe de Moisés. Só que o Moisés foi adotado pela filha de Faraó e criou como seu filho. Versículo 22. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e o quê? E obras. O Moisés, meus irmãos, ele foi criado numa família real. Ele tinha ali criando como uma boa índole. Só que boa índole não tem natureza do filho do reino de Deus. E isso que as pessoas não entendem. Boa índole não quer dizer que ele tenha natureza do filho do reino de Deus. Não misture as coisas, por favor. Tem pessoa que quer criar uma boa índole, mas não ensina o filho a ter a natureza do filho do reino de Deus. Olha, isso não dá certo. Moisés, ele foi criado numa família real. Ele foi criado nas melhores escolas do Egito. Ele era poderoso em palavras e obras. Só que ele não possui a natureza do filho do reino de Deus, porque ele não é pobre de espírito, ele não é humilde, ele não chora por causa dos seus pecados. Você quer ver o que a boa índole criou no Moisés? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, para ele ter uma sabedoria, da idade. Tem pai que ele fica esperando assim: quando meu filho tiver uns 40 anos, acho que ele vai ter juízo. Não vai ter. Não, na que ele tiver 50, ele vai. Não vai. Não vai, irmãos. Mansidão e natureza do filho do reino de Deus não nasce com a pessoa. Não nasceu com Moisés. O Moisés foi criado em escola, no Egito, por família, e papapá, Só que ele já tinha 40 anos.
E veio-lhe ao coração em visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, versículo 24, e vendo maltratado um deles, defendeu, vingou o ofendido, vírgula. O que a boa índole fez? Então aí eu tenho meu filho, né? Meu filho, onde você vai, pastor? Vou levar o meu filho para aprender karatê, judô, jiu-jitsu. Para quê? Não, é para disciplina, para bater nos outros. Não, quando meu filho tiver 18 anos, eu vou comprar uma .40 para ele automática. Não é para quê? Não, é para defesa. Boa índole. É boa índole. Moisés está criado aqui com boa índole. Mas cadê a natureza do filho do reino de Deus? Não, pastor, mas está maltratando o hebreu lá. Mas há 40 anos que ele vive e está maltratando. Eles já estão lá há 360 anos sendo maltratados. Seu pai e sua mãe estão sendo maltratados. Araão, seu irmão, está sendo maltratado. Miriam, sua irmã, está sendo maltratada. Está vendo, meus irmãos, que natureza não nasce com a pessoa? Mas ele já tem 40 anos, pastor. Já era para ter juízo. Não tem juízo nenhum. Pode ter 50, pode ter 60. Não vai ter juízo. Tem pessoa que tem 80 anos, 90 anos, irmão, ele não tem um pingo de juízo. Ele não ouve a Deus. E aí o Moisés matou o egípcio. Boa índole. A boa índole criou isso nele. Porque ele ainda não tem a natureza do filho do reino de Deus. Pobre de espírito, humilde. Um dia as professoras da escola bíblica foram fazer uma visita. Convidar o menino para vir na escola bíblica, a irmãzinha dele já vem. Não, eu só vou lá se for para ensinar. Ensinar? Mas você nem aprendeu? Como é que você vai ensinar? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses 2. Depois nós vamos voltar em Atos novamente. Carta do apóstolo Paulo. Então nós estamos falando daquela mansidão que Jesus está dizendo e colocando isso como a natureza do Filho do reino de Deus, que não nasce com as pessoas. Capítulo 2, versículo 18. A natureza do Filho do reino de Deus, meus irmãos, não é boa índole. O pastor está ensinando que a gente tem que ter má índole. Não. Eu estou dizendo para você não confundir as coisas. Ninguém vos domine a seu bel prazer, versículo 18. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 18. Por pretexto de humildade, culto dos anjos. Ei, rapaz, vai lá na minha igreja, lá tem culto até dos anjos lá. Ah, é? Tá, todo mundo é humilde. Metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal, o quê? Compreensão. Ou seja, é por isso, irmãos, que Deus tem que abrir a mente dos homens, porque o homem com a sua mente, ele começa a confundir as coisas, ele começa a bagunçar a cabeça, e ele já não sabe mais o que é, o que não é. Aí aparece um pessoal desse daqui, cheio de humildade, culto dos anjos, né? Mas aí Paulo diz, olha, eles estão inchados na sua carnal compreensão. Versículo 19. Não ligado à cabeça, do qual todo o corpo é provido, organizado pelas juntas, ligaduras, e vai crescendo e aumentando de Deus.
Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda com ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Então não é de Deus. Tem que guardar o sábado para ir para o céu. Deus não disse isso. Tem que ser batizado para ir para o céu. Deus não disse isso. Pessoa boa vai para o céu. Você vai tão bonzinho. Nossa, pessoa boa. Pessoa boa não vai para o céu. Não vai. Por isso que o crente ele tem que ter esse entendimento espiritual de Deus, para a cabeça dele não ficar tudo confuso. Aí, Paulo diz assim que essas coisas perecem, porque não é uma doutrina bíblica, as quais, versículo 23, tem na verdade o que? Alguma. Então tem pessoa que tem aparência de sabedoria, de devoção voluntária, aquela humildade, disciplina do corpo, papapá, e não sei o que lá, mas não sabe salvação pela graça, não sabe que salvação não se perde, não sabe que é salvo única e exclusivamente por Cristo, não sabe se vai para o céu ou não, mas tem uma aparência de alguma coisa. E aí, vírgula, mas não são de valor algum, senão para a satisfação do quê? Da carne. Então, por isso, meus irmãos, que tudo aquilo que Moisés foi ensinado no Egito, aquelas coisas, aquele alto grau de ensinamento, aquela eloquência, poderoso, e ele era das artes da guerra, e ele não teve problema nenhum de matar o egípcio. Ele matou o egípcio, irmão, sem pestanejar. Se ele fosse um homem sábio, se ele tivesse a natureza do reino de Deus, ele, como filho da filha de Faraó, deveria primeiro ter segurado o chicote. Quem é que está segurando o chicote? É o Moisés. Eu gostaria de saber por que o senhor está batendo nele. Jesus, quando levou uma bofetada do servo do sacerdote, pá! Se eu respondesse mal, você poderia ter me batido, mas eu não respondi. Por que você me bateu? Quem que é Jesus, irmão? Ele é o manso e humilde de coração. Uma outra coisa que nós devemos entender é que o pobre de espírito, o humilde, o que chora, todas essas duas bem-aventuranças, elas estão ligadas à mansidão. Essas duas primeiras, elas estão trabalhando dentro do homem, mas a mansidão, ela vai ser exteriorizada. Mas o Moisés não tem a natureza do filho do reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Matou o egípcio, enterrou, vamos ocultar a prova, enterrou, achou que tinha feito grande coisa. No versículo 29, e a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, o Gerson e o Eliezer. Versículo 30, e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama
de fogo de um sarçal. Então toda aquela índole egípcia que Moisés tinha acabou em nada, porque Deus precisou deixar ele na terra de Midian, lá no meio dos queneus, por 40 anos, para ele ser pastorzinho de ovelhinha, para ele aprender a natureza do filho do reino de Deus. Primeiro ele tem que aprender a ser humilde. O grande e poderoso vira pastorzinho de ovelha no deserto. Aquele que tinha todos os motivos para rir dentro do palácio, agora ele tem que chorar porque ele matou o egípcio. Lá ele casou com a Zípora. E aí então Deus vai tratar com o nosso querido Moisés. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. Antigo Testamento, segundo livro do Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 3. O Moisés, ele não nasceu com a natureza do filho do reino de Deus. Nós não nascemos também. Capítulo 3, versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Versículo 5. E disse: não te chegues para cá, tira dos teus pés os sapatos, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então Moisés agora é o pastorzinho de ovelhas, é o pastor lá de seu sogro Jetro, aprendendo com Deus a natureza do filho do reino de Deus. E quando Deus, depois de 40, agora ele já tem 80 anos, pastor, agora ele tem juízo. Olha, meus irmãos, agora ele não tem juízo, agora ele tem a natureza do filho do reino. E quando Deus fala com ele e pede para ele tirar o sapato, ele já tira o sapato e vai se achegando diante de Deus. O pobre de espírito, o humilde, aquele que quer ouvir e obedecer. Versículo de número 10. Vem agora, capítulo 3, 10. Pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus. O que ele disse para Deus, meus irmãos? Quem sou eu, Senhor? Eu não sou mais o grande, o poderoso. Quem sou eu? O pobre de espírito, o que chora, o manso. Natureza do filho do reino, meus irmãos, não nasce com as pessoas. Quem sou eu, Senhor, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu não sou ninguém. Oh, meus irmãos. Aí você vê o que é a natureza do filho do reino de Deus. É aquele que se sujeita a Deus e reconhece toda a sua incapacidade. Oh, Senhor, quem sou eu, Senhor? Agora você tem a minha natureza. Você é um pobre de espírito. Você não é mais aquele homem poderoso de obras e palavras que sai matando os outros. Agora você é o Moisés
que vai lá tirar o meu povo da escravidão. Capítulo 12 do livro de Números, há um pouquinho para frente aí, é o quarto livro. Você vai passar o livro de Levítico, o livro de Números, capítulo 12. Versículo 3. E era o varão Moisés muito manso. Que mais que ele era, meus irmãos? Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E aqui no capítulo 3 ele vai ter um probleminha com Araão e Camília. Ele casou, a Zípora morreu, ele casou com uma mulher cuxita, uma mulher da pele escura. E o Araão e a Miriam ficou bravos com ele. Não. Versículo 6. Então Deus chamou os três para fora da tenda: o Moisés, o Araão e a Miriam. Sai para fora. O Araão, o Miriam, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é o quê? É fiel em toda a minha. Versículo 8. De que maneira que eu falo com ele? Eu falo com ele assim, ó. Eu falo com ele boca a boca, de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés. Aí Deus se ira com esses dois aqui. E Miriam é tomada de uma lepra, vira leprosa. Versículo 9 diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles. Versículo de número 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu rogo-te que depois de 7 dias, Deus diz assim, ela vai ficar leprosa 7 dias fora do arraial. A hora que terminar os 7 dias, ela vai ser curada e você coloca ela de volta. O manso, o pobre de espírito, o que chora, é o que herda a terra. Mas o Moisés não tinha essa natureza. É por isso que Deus, irmãos, Ele quer tratar o nosso coração, o nosso ser, a nossa vida, a nossa alma, para que os seus filhos tenham a natureza dos filhos do reino de Deus. Deus não quer pessoa de boa índole, porque pessoa de boa índole tem toda a religião. Deus quer que a pessoa tenha a natureza do filho do reino de Deus, que ele se sujeite a Deus, que ele ouça a sua voz, que ele obedeça. Estava conversando com a irmã Damares e o irmão Renivaldo. A irmã Damares falou assim: pastor, as crianças que crescem nos vendo, no primeiro dia da nossa aula bíblica aqui, escola dominical, estava chovendo, uma chuva. Veio 6 ou 8 criancinhas. E o Miguelzinho,
Ele era arredio que nem uma jaguatirica. Você já viu uma jaguatirica? Eu já vi uma bem de pertinho. Aí bicho brabo, arredio, né? Você não encostava nele. Você relava nele. Hoje você chega nele, ele vem perto de você, ele te abraça, você beija ele. O que é isso, irmãos? Eu quero fazer questão de abraçar cada um deles, todo domingo de manhã. Eu falo para eles, quando o pastor estiver velho, aí vocês vão me buscar. Essa natureza não nasce com a pessoa. Ela é trazida de Deus. Se os irmãos lembrarem dentro das Escrituras, dos nossos apóstolos, nós temos os dois filhos de Zebedeu, chamados João e o Tiago, que eram conhecidos como filhos do trovão. Eles eram pescadores. E aí, quando Jesus foi passar na vila do samaritano, e o samaritano não deixou. E voltou o Tiago e João, bravo: Senhor, manda descer fogo do céu e queima toda essa gente. Jesus falou assim: peraí, mas que natureza que vocês têm? O Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas dos homens, ele veio para salvar. O samaritano, ele precisa ser salvo. Não, Senhor, mas eles não deixaram a gente passar aí. Vamos fazer que nem o Elias fez, vamos descer fogo do céu e consumir todos eles. Não. O Tiago foi o que morreu primeiro. Ó. Muito valente. Perde o pescoço. Aí o João, aquele que escreveu o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João, Apocalipse, é o que morreu por último. Por quê? Porque quando ele ouviu Jesus dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Opa! Foi o apóstolo que escreveu mais sobre o amor, né? Aí você ensina as criancinhas: aquele que não ama não conhece a Deus. Não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. É a natureza do Filho do Reino. O João foi o que escreveu mais sobre o amor. Você vai nas cartas dele lá, o amor, o amor, o amor. Então, meus irmãos, a natureza do Filho do Reino de Deus, ela tem que ser tratada pelo próprio Deus. Não é boa índole. Moisés teve que ser tratado por Deus. De uma outra maneira, o servo de Deus, ele confunde algumas coisas daquela pessoa que é o indolente. Ele prefere desobedecer a Deus do que arrumar uma briga dentro de casa com a esposa. Ó, o pastor está mandando brigar com a esposa. Não é nada disso.
Você precisa aprender a separar daquilo que nós estamos falando aqui na igreja, irmão. Nós falamos aqui na igreja de coisas espirituais. Falamos de coisas do reino de Deus. Você precisa aprender a separar coisas do reino de Deus com as coisas deste mundo. Nós não podemos misturar as coisas do mundo e colocar dentro do reino de Deus, porque não dá certo. E aí você olha para o indolente, é aquele que prefere não vir na igreja, é aquele que prefere desobedecer a Deus, porque ele não quer agravar a mulher dentro de casa. Porque a mulher falou que não vai no culto, ele também não vai. Eu prefiro ter um problema com Deus do que ter um problema com ela, pastor. Então o seu problema vai ser grande. O indolente é aquele que vai deixando as coisas de Deus, porque ele não quer arrumar confusão com o patrão, ele não quer arrumar confusão com não sei o que. Mas o senhor não está falando de manso? Eu estou falando de manso que defende a fé. Nós estamos falando de coisas espirituais. Nós não estamos falando do Corinthians e do São Paulo. Estamos falando de coisas espirituais. Não, mas eu não quero ter um problema. Não, mas você vai ter um problema com quem então? Com Deus? Não confunda indolência com mansidão, porque isso não é mansidão. João Batista era o homem mais manso, mas ele não deixava de falar a verdade bíblica para as pessoas. Ser manso não é você confundir a aparência de crente por causa da aparência dele, que ele usa saia, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo, que ele é crente. Ele não é. Não confunda as coisas. Você quer ver um exemplo? Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel, capítulo 17. Terminamos o capítulo 17 na quinta-feira. Não tinha ninguém para se apresentar contra o Golias, apareceu o Davi. Mas qual que era a aparência de Davi quando Golias viu ele? Olhou para ele assim. O que a Bíblia diz lá? A minha tradução, no versículo 42 do capítulo 17, traz ele como de gentil presença. Um menino talvez de uns 17 anos, 18, quando Golias olhou para ele, Golias não viu nele um monstro. Golias olhou para ele e viu ele uma pessoa de gentil presença. Davi, ele é um manso, ele não quer, só que ele vai defender a fé. Ele não tinha a aparência de um monstro, ele tinha uma gentil presença. Gentil presença não é simpatia, irmãos. A mansidão que o Senhor Jesus ensina, ela vai ser colocada para fora. Porque primeiro, da natureza do reino de Deus, ele é humilde de espírito. Depois ele chora. O manso é aquele que está descrito lá em Romanos capítulo 13, versículo 14. Abre sua Bíblia lá. Romanos capítulo 13, versículo 14. O que é a mansidão que Jesus está dizendo? É você se despojar do seu eu, da sua natureza,
daquela natureza que não tem mansidão, que não é pobre de espírito, que não chora por causa dos pecados. Mas a mansidão que Jesus diz em Romanos 13:14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que é a mansidão que Jesus está dizendo? Nós vamos tirar aquilo que Paulo escreveu sobre Cristo, quando ele teve que nascer nesse mundo. Ele se esvaziou-se de todos os seus direitos. O manso, ele se esvazia dos seus direitos, porque ele vai lembrar dos seus deveres. Agora tem pessoa que só tem direito, ele nunca tem dever. Ele tem direito disso, ele tem direito daquilo, ele tem direito não sei o quê, mas ele não tem dever. Ele não pensa no dever. Ele não se reveste de Cristo, porque quando Cristo teve que nascer, Paulo diz assim que ele se esvaziou-se completamente de tudo para poder nascer neste mundo. Por isso que ele fala em Mateus 11: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É a natureza do Filho do Reino de Deus. É se revestir de Cristo. É se revestir daquele que toma põe uma coroa de espinho. Mas a questão nossa, muitas vezes, irmãos, é que nós somos cheios de direito, nunca de dever. E essa não é a natureza do Filho do Reino de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Gênesis, no capítulo 13. Nós temos lá a famosa passagem de Abraão e Ló, o tio e o sobrinho. O Ló ficou rico, engrandeceu muito, né? O Abraão também tinha bastante coisas, gado, ovelhas, camelos. E chegou um ponto que os pastores deles começaram a desentender por causa de espaço. E aí o Abraão chamou Ló, versículo 9: está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas espera aí, pastor. O Abraão não é o mais velho? O Abraão não é o tio? Não era ele que tinha o direito de escolher? Mas aí você vê a natureza do Filho do Reino de Deus, o pobre de espírito, aquele que chora, o manso. Meu filho, não haja uma contenda entre mim e você. Pode escolher. Olha a natureza do Filho do Reino. Ele se esvazia dos seus direitos. Não, eu tenho direito, só não, rapaz. Não. Ô Ló, não quero ter uma contenda com você. Você é meu sobrinho. Pode escolher. Pode escolher o que você quiser. Escolhe. Ele se abdica dos direitos. Tem muito direito, pouco dever. Pode escolher para onde você vai. E Ló escolheu. E o Abraão, pastor, o que ele escolheu? Versículo 14 do capítulo 13. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, o que vai acontecer, irmãos? Eu hei de dar a ti e a tua semente, vírgula, para quando? O que vai acontecer com o manso, irmãos? Ele vai herdar o quê? Vamos lá, versículo 15: porque toda esta terra que vês
te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, seu comprimento, sua largura, porque a ti te darei. Isso aqui é uma herança. O manso ele vai herdar, porque ele já tem a natureza do filho do reino de Deus. O Abraão não precisou puxar uma espada, ele não precisou fazer um exército. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, meus irmãos, ele chegou lá com um cajado, sozinho, não tinha um exército junto com ele. Quando Moisés chegou para tirar o povo de Israel, ele chegava no faraó e falava assim: olha, Deus mandou você soltar o povo. Eu não vou soltar. Tá bom. Aí vem a praga. Aí vem a outra praga. Aí vem a praga da rã, vem a praga do piolho, vem a praga da mosca, vem a praga da água que vira sangue, vem a praga das úlceras, vem a praga da escuridão, até que chega o ponto e toda vez que Moisés ia lá, o manso e o humilde de coração, Deus mandou você soltar o meu povo. E aí? O que Moisés está dizendo? A sua luta, Faraó, não é comigo. A sua luta é com Deus. O problema seu é com Deus, não é comigo. E o Abraão não puxou nenhuma espada, um exército. Tudo isso te darei. Pode ficar tranquilo. Nós vamos ler, irmãos, mais duas referências. Salmo 25, versículo 8. Salmo 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia, verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Versículo 13. Sua alma pousará no bem, e a sua descendência vai fazer o quê? Herdará a terra. Salmo de Davi. Salmo 37. Versículo de número 9. Porque os malfeitores serão destruídos, desarraigados, arrancados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio, o que vai acontecer com ele? Não existirá. Presta bem atenção na palavra de Deus. Você está vendo o mundo aí fora, as pessoas. Ele não mais existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância do quê? Por isso que Jesus disse que a pessoa que tem a natureza do Filho do Reino de Deus, e ele procura viver essa natureza, e ele procura, meus irmãos, tratar da sua vida e olhar dentro do seu ser, dentro do mais íntimo. Então ele diz assim: olha,
Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Por isso que Jesus diz: o nosso exemplo é Cristo. Quem que é o nosso exemplo, pastor? É Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não deixe as coisas confundirem a sua mente. Quando você vai tratar sobre a natureza do Filho do Reino de Deus, você primeiro precisa saber que ninguém nasce com ela. Mas Deus é quem vai ensinar. O Moisés tinha 40 anos e não tinha. Mas quanto tempo demorou para que Deus aparecesse lá no sarçal para ele? E ele dissesse assim: Senhor, quem sou eu? Quanto tempo Deus tratou com ele? Só 40 anos. Nós temos uma oportunidade, irmãos, preciosa. Moisés não tinha Bíblia pronta, a palavra de Deus completa. Mas nós temos. O que está faltando para o servo de Deus então? É ele viver e colocar em prática a natureza do Filho do Reino de Deus. Mas isso daí não é o pastor que obriga as pessoas. Aliás, o pastor não obriga nada. O pastor, ele prega. Ele prega o que está escrito na Bíblia. Se a alma vai fazer ou não, se vai demorar 40 anos para ele acordar, o pastor não sabe. Se vai demorar mais 10 anos para aquela pessoa ter a natureza de Deus e começar a tratar dessa natureza, o pastor também não sabe. O pastor, ele só sabe de uma coisa: que a palavra de Deus precisa ser pregada. E isso é uma coisa de cada crente individual. Cada servo de Deus. O pastor não manda as pessoas. Quando eu vejo as criancinhas na escola bíblica, sabe por que eu oro por eles, irmãos, e beijo cada um deles? Porque eu quero que eles cresçam com a natureza do Filho do Reino de Deus. Jesus diz: o manso, ele é feliz. Por quê? Porque ele vai herdar a terra. Muito bem. Hoje é o nosso segundo domingo do mês. Então hoje é culto de missões, né? Nós vamos cantar o hino 188 do cantor cristão, que se chama O Evangelho.